Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. E agora vamos começar a nossa receita colocando açúcar. O açúcar nós vamos utilizar 375 gramas, o que dá em média mais ou menos 1,5 xícara de açúcar, ok? Aqui nós vamos utilizar também o cacau 100%. Estou utilizando o cacau alcalino 100%, numa quantidade de 85 gramas, o que equivale a 6 colheres de sopa bem cheias, como vocês estão vendo aqui eu colocar na nossa tigela. Misture bem o cacau com o açúcar. E este bolo é muito fácil, pessoal. O que diferencia ele é justamente o cacau, por ter o sabor mais acentuado, mais gostoso, tem mais pureza, né, no nosso cacau. Então é o que diferencia ele daquele bolo tradicional que a gente faz esse achocolatado, que ele é mais açúcar, né? Então aqui nós vamos adicionar 105 ml de óleo de soja, ou você pode utilizar também óleo de coco, que é mais saudável, fica melhor ainda. E agora nós vamos colocar 310 ml de água fervente. E é bem importante esse início da nossa massa fazer dessa forma, nessa sequência, porque a água quente ela vai misturar com o óleo, com o chocolate, com o açúcar, ela vai ficar bem lisa, bem homogênea, dando aquele aspecto de bolo da vovó mesmo, a nega maluca. E se eu colocasse os ovos junto com a água quente, aí ia acontecer que ia cozinhar o ovo, então eu não quero. Então o ovo eu vou colocar posteriormente junto com a farinha, para não dar nenhum problema na nossa massa, ok? Olha como ela fica bonita, bem lisinha. E agora nós vamos acrescentar a farinha de trigo. Vamos utilizar aqui aproximadamente 270 gramas de farinha de trigo, que equivale a mais ou menos 2,5 xícaras de farinha, ok? Eu vou peneirar a farinha, porque a massa ela fica mais leve, dá mais leveza à massa, então eu prefiro fazer assim. Agora a gente mistura bem a massa para vir com os próximos ingredientes. Vamos adicionar agora 3 ovos inteiros, pessoal. Estou utilizando aqui a gema, a clara, tudo certinho, tá? O ovo inteiro. Então, 3 ovos. E se você está gostando do nosso vídeo, da nossa receita, deixa seu like e se inscreve aqui no nosso canal. Sejam bem-vindos, todos vocês, sejam sempre bem-vindos aqui ao canal, ok? E aqui nós vamos misturando. Só lembrando, pessoal, que se vocês preferirem, podem utilizar a batedeira. Aqui hoje nós optamos por fazer este bolo deste modo, misturado tudo à mão, para mostrar que dá sim para fazer um bolo bem gostoso, sem utilizar a batedeira. O segredo aqui não é bater muito a massa, não é esse o segredo aqui tá no cacau, misturar os ingredientes certinho, cuidar para não empelotar. Então isso tudo a gente pode sim fazer misturando ele manualmente. E aqui nós vamos adicionar por último, pessoal, 1 colher de sopa bem cheinha de fermento em pó, aquele fermento normal para bolo. E agora nós misturamos ele com mais delicadeza, a gente não bate ele com força para que o fermento não perca a sua ação. E se você está gostando do nosso vídeo, pessoal, deixa seu like, se inscreve aqui no canal e seja bem-vindo sempre, tá bom? Olha, pessoal, que beleza de massa, olha como ela fica linda. O cacau dá esse efeito. E agora eu vou pegar a forma, vou untar ela com óleo normal, uma forma de 20 centímetros de diâmetro.
Aqui eu passei um pouquinho de farinha, tá, pessoal? Dou umas batidinhas assim para espalhar a farinha, isso é opcional. Às vezes eu uso só o óleo mesmo. Eu gosto muito do tamanho dela, da largura. Então ela ficou o bolo perfeito pro número de pessoas que temos aqui em casa, fica ótimo. E como vocês viram, pessoal, eu passei o óleo, né? Eu untei ela com óleo, depois eu coloquei um pouquinho de farinha polvilhando ela. Isso é opcional, não é obrigatório fazer. Enquanto nosso bolo vai assando em forno pré-aquecido a 180 graus, vamos colocando aqui os ingredientes da nossa cobertura, que é o cacau. Então vamos utilizar 50 gramas de cacau, 6 colheres de sopa de açúcar, vamos misturando. Vamos adicionar aqui 2 colheres de sopa de amido de milho, que é a popular maisena, né? E aqui a gente vai misturando os nossos ingredientes na panela. E vamos acrescentar 1 colher de sopa de óleo de soja. Vamos colocar também 310 ml de leite. E aqui a gente mistura tudo e já vamos levar ao fogo até engrossar. Aqui nós utilizamos o fogo médio ou baixo, não utilizo o fogo alto para não grudar no fundo da panela. Vou mexendo sempre. E olha, pessoal, que lindo que fica a nossa cobertura, olha o brilho. Como ela fica bonita e cremosa. Então aqui, como eu falei antes, o segredo aqui é o cacau mesmo, né? A pureza dele, olha como fica linda. E agora eu vou aguardar ela amornar um pouquinho e já vou aplicar sobre o bolo. E aqui não tem mistério nenhum, pessoal. Vamos colocar aqui uma camada bem generosa da nossa cobertura sobre o bolo. Essa receita ela rende muito, tá? Bastante cobertura. Até se quiser dobrar a quantidade e cortar o bolo ao meio e colocar o recheio dentro do bolo, também fica perfeito, fica um bolo bem recheado. Hoje eu estou fazendo ele assim apenas por cima, nas laterais, e já está ótimo. Pessoal, outra dica, se vocês têm problema com açúcar normal, quer usar o açúcar demerara, melhor ainda, tá? Sua receita vai ficar mais saudável. E agora finalizamos colocando o chocolate granulado por cima. E olha aqui, pessoal, que baita bolo que deu. Veja que lindo. Ele fica bem fofinho. É o típico bolo fácil e barato de fazer, pessoal. Se nós analisarmos, pessoal, o cacau puro ele é bem mais barato de comprar do que o próprio achocolatado, né? Geralmente a gente pensa que é o contrário. Quando eu fui comprar o cacau, eu me surpreendi pelo preço do quilo, é muito mais em conta do que comprar chocolatado de mercado, que é só açúcar. Então, o nosso bolo fica muito mais gostoso. Uma dica, vocês podem comprar ele na Casa de Produtos Naturais, ele é bem em conta, tá bom? E eu deixo meu muito obrigada a todos vocês que assistiram até o finalzinho do nosso vídeo. Um bom apetite a todos e depois me conta aqui nos comentários como é que ficou o seu bolo, o que vocês acharam da nossa receita, tá bom? Um beijo, fiquem todos com Deus e tchau, tchau!